Boa tarde, pessoal. Estou completamente nervoso, nunca falei com o microfone na minha mão, mas eu acho que até não vou estar sentado aqui. Vamos começar sentado, vai? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Bom, primeiro eu queria agradecer ao pessoal da Fotop aí, óbvio, em especial ao André Chaco, que é o chefinho do Dakar e dos Sertões. E, bom, fui convidado para falar sobre segmentação justamente porque eu sou fotógrafo especializado em automobilismo há 15 anos, mais 15 anos plus, aí, um pouquinho mais de 15 anos. Então, vamos dizer que 99,9% das fotos que eu fiz na vida a trabalho foi relacionado a automobilismo. Então, eu defendo sempre, eu já dei algumas palestras, nunca para um público tão qualificado igual vocês, que são todos fotógrafos, independente do nível que está hoje na profissão, mas são fotógrafos. Normalmente eu dou palestra para os primeiros anos de jornalismo, né, falando sobre como a carreira de fotógrafo. Então, vamos lá, vou começar um pouquinho, vou tentar agilizar, porque ontem eu fiz um treinamento na frente do espelho e deu 57 minutos. E hoje eu tenho 43 aqui até agora e eu quero abrir um pouquinho para perguntas de vocês. Então, eu vou tentar me antecipar e agilizar a informação que eu quero passar para vocês. Então, antes eu preciso me apresentar, né? Bom, eu acho que o gene do automobilismo, eu sou aficionado por automobilismo, por automóveis, veio do meu pai. E eu acredito muito nisso, na questão do gene mesmo, porque meu pai era piloto, porém eu nunca vivi essa época de piloto dele. Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. Vou ficar em pé aqui que eu preciso me mexer mais. Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. Eu vivi um pouquinho a fase de mecânico dele, mas nunca vivi a parte de automobilismo. E na minha família não tinha ninguém relacionado ao automobilismo. Então eu acredito que realmente foi algo de gene mesmo. Bom, isso é bem o iniciozinho, quando eu ia para a pista no intuito de estar junto com o carro. A minha desculpa era estar ali, não era nem pela foto, nem pelo prazer de estar fotografando, nem pelo prazer de estar trabalhando com isso, mas realmente eu queria estar envolvido, eu queria estar ouvindo e cheirando e sentindo o barulho, sentindo o que tinha nas pistas. Então, isso aí é bem o meu iniciozinho. A minha história rápida, eu sou de Campo Mourão, no interior do Paraná, e morei lá até 2007, né, que é quando eu me considero fotógrafo profissional. O que fez eu me achar fotógrafo profissional em 2007? A partir de 2007, a fotografia começou a bancar a minha vida. Até então, ainda não, eu só gastava com. Eu criava sites para a internet, eu era muito jovem ainda, e eu tenho um primo que conhecia um piloto. E ele, por saber que eu era aficionado por automobilismo, me convidava para ir para algumas corridas. E quando eu criei a minha empresa de desenvolvimento de sites, o meu primeiro cliente, com certeza, foi esse piloto. Então, eu passei aí as corridas da Stock Car com a desculpa, e era realmente 100% uma desculpa, de criar conteúdo para o site, mas na verdade eu só queria estar perto dos carros. E fiz, entre os meus clientes, existia um cliente chamado Matheus Greipel, de Santa Catarina, e esse cliente tinha um assessor de imprensa, que é o João Otávio Ness, que ele começou a me chamar mais para ir nas corridas. Ele via que eu estava fotografando, via que o meu material não era tão ruim, e começou a me chamar mais para ir para essas corridas. Então eu comecei aí, o João foi o cara que me deu o primeiro incentivo real, né, na área de fotografia. Em 2006, é só um adendo, em 2006 eu fiz o meu primeiro Rally dos Sertões, a convite do Haroldo Nogueira. Então foi já a gente costuma falar no Rally que ou você vai e ama ou você odeia. Então se o bichinho picar e você gostar, você não quer nunca mais deixar de fazer aquilo. E em 2007 o João Ness me chamou para fazer todas as etapas do Brasileiro de Rally. Esse convite foi o que eu precisava ouvir para eu deixar o computador de lado, né, na questão do web designer, que eu ficava sentado horas e horas, 15 horas por dia trabalhando com web design, para eu ir viver o meu sonho, que na verdade
o automobilismo era a minha paixão, mas eu vi que a fotografia era o jeito mais fácil de eu estar próximo da minha paixão, já que eu não tinha aptidão para exatas no fazer engenharia, não nasci em berço de ouro e nem com o talento da pilotagem. Então, a fotografia é o jeito que te deixa mais próximo do automobilismo do que qualquer outra coisa. Então, foi o pontapé inicial, esse convite de 2007. E uma coisa muito legal que aconteceu, dentre várias que aconteceram na minha vida, de estar no lugar certo, na hora certa, foi me tornar fotógrafo oficial da Chevrolet Rally Team. No primeiro ano de fotografia profissional que eu tinha, eu era ruim, eu vou ser bem sincero. Eu acho não, com toda certeza, eu fui uma opção porque ninguém mais fazia o brasileiro de rally. Então me colocaram lá, pintou essa conta, que era da Fotop, que nem era Fotop naquela época, não existia, era Web Venture. E então o Chaco foi o meu primeiro chefe, só que eu fui conhecê-lo pessoalmente muitos anos depois, simplesmente repassava o dinheiro para mim e eu fazia. E eu digo que foi uma coisa legal nesse primeiro ano, porque coisa que eu achei que seria na vida de um fotógrafo para sempre e nunca mais se aconteceu, é que eu tinha foto minha em várias revistas como anúncio, Isto É, Veja, Outdoor pelo Brasil inteiro, e todas incrivelmente com crédito. Foi a única vez que aconteceu isso na minha vida. Eu acho que aconteceu no primeiro ano, justamente para eu falar, nossa, minhas fotos vão estar na Veja, na Isto É, e apareceu meu nome. Nunca mais apareceu, mas esse ano apareceu e me deu um gás. Em 2007 também aconteceu uma coisa muito legal. Essa foto eu não aponto como a melhor foto que eu já fiz, até porque a gente tem as nossas fotos como filhos, né? Então é muito difícil apontar a melhor, mas essa foi uma das mais importantes para mim. Por quê? Na Stock Car tinha um concurso de fotografia, que elegia a melhor foto por etapa e depois ia para uma final. E nessa etapa, que foi, acho que junho, julho de 2007, ninguém me conhecia ainda, foi o meu primeiro ano que eu estava ali em Curitiba, desde abril, e eu fiz essa foto e ganhei ganhei o prêmio daquela etapa. E todo mundo falou, pô, quem que é esse José Mário, que ninguém nunca viu, com um monte de fotógrafo gigante, e de repente aparece o cara e ganha como melhor foto, uma foto que foi para a final, ficou entre as 3 melhores do ano. E então eu tenho essa foto como o pontapé inicial para a grande mídia me conhecer. Então todo mundo ficou querendo saber quem era o José Mário Dias de Campo Mourão a partir dessa foto. Então é uma das fotos mais importantes da minha carreira. Bom, agora vou tentar dar uma agilizada para que a gente abra para perguntas. Eu fui trazido aqui, fui convidado para falar sobre segmentação. Então, tem uma frase muito engraçada que eu ouvi agora. Tem aquela frase tradicional que eu tenho como verdadeira, que é trabalhe com o que você ama e nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Eu tenho muito isso. Eu sou muito feliz e realizado com o meu trabalho. Porque eu viajo o mundo fotografando automobilismo, que é a coisa que eu mais gosto na vida. E tem uma que eu ouvi esses dias muito engraçada, que é que trabalhe com o que você ama, que nunca mais vai amar nada. Eu só coloquei um adendo ali, porque realmente pode estragar. Acontece algumas vezes de eu ter perdido um pouco a empolgação de algumas coisas por eu ter colocado a régua já muito acima. Então, vou dar alguns exemplos aqui, espero que todos entendam, mas como, por exemplo, cobrir uma Copa, um rally de regularidade simples de interior, eu não tenho o mínimo prazer de fazer, mas é porque eu já fiz 10 rallies dos Sertões e 10 rallies Dakar, que são os maiores rallies do mundo. Então, é óbvio, né? Eu não tenho o mesmo prazer, mas ainda assim gosto. Então, eu procuro, óbvio, ir para o Dakar e para os Sertões, justamente para eu não precisar trabalhar, entre aspas, né? Então, assim, eu sempre bati na tecla da segmentação, porque antigamente, quando era filme, era câmera analógica, era muito mais difícil, tinha muito menos fotógrafo, inclusive era a época que os fotógrafos realmente ganhavam muito dinheiro, porque era difícil fotografar.
desde o clique até você entregar a foto impressa, era muito complicado, coisa que é muito diferente de hoje. Então, a digitalização popularizou muito a fotografia, e isso fez com que temos muito mais fotógrafos do que antes. Então, antigamente, o cara que fazia casamento, fazia automobilismo, fazia social, fazia estilo, ele era o fotógrafo, não tinha outra pessoa que fizesse isso. Já hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos mais de 100 fotógrafos aqui na sala, que todo mundo sabe fazer tudo. Só que, a partir do momento que você quer fazer tudo, como tem muito fotógrafo, ninguém mais vai te conhecer como um fotógrafo. Ninguém mais é conhecido como um fotógrafo. Hoje em dia, o pessoal me chama, me conhece, ou eu me apresento, eu sou fotógrafo especializado em automobilismo, porque eu me segmentei nisso. Então, eu sempre bati nessa tecla de você ser referência naquilo que você faz. Só assim, as grandes marcas, os grandes clientes vão querer você. Então, você precisa ser especializado naquilo. Você precisa saber o que você está fotografando para você virar referência nisso. Eu dou alguns exemplos aqui para ficar mais claro, que são os cases de insucesso, que tem 3 exemplos bem engraçados aqui, ou não tão engraçados. O Chaco até pediu para eu falar umas porcaria aqui, mas Chaco, eu tô meio nervoso, é difícil, cara, que eu falo muita merda no dia a dia. Mas tem 3 cases de insucesso. O primeiro e o segundo são meus. O Aras foi que eu fui contratado para fotografar cavalos para eu acho que era para um catálogo de vendas e tudo mais. E fiz umas de umas fotos, ficaram incríveis assim na questão da teoria mesmo. A luz estava maravilhosa, a cor do cavalo, a cor da grama, tudo estava lindo. E quando eu entreguei o material pro meu contratante, o cara falou: Zé, realmente está incrível, baita luz, bonito pra caramba, mas me desculpe a franqueza e a palavra, mas isso aqui para mim é tudo lixo. Porra, mas como assim, né? Falei, cara, porque a crina do cavalo está para o lado errado, o rabo está de um jeito X, a pata da frente tinha que estar flexionada da maneira tal. Então, eu nunca tinha feito cavalo, eu não sabia o que era. Eu devo ter andado a cavalo 4 vezes na minha vida. Então, eu não era a pessoa certa para fazer aquele clique. Eu peguei, óbvio, um exemplo muito nichado, porque eu nem sei se tem alguém especializado em cavalo, mas acredito que tenha. Acredito que tenha algum fotógrafo que seja o cara para fotografar cavalos. Assim como o Rafael, que estava aqui sentado antes, que ele falou da foto que estava mostrando o quadril do cara no running ali. Se eu fosse para fazer uma corrida de rua, eu não ia me atentar a isso, porque o running não é a minha área. Então, eu não iria saber fazer essa foto bem feita. Talvez ela, plasticamente, como as do cavalo, está bonita, mas ela não serve para mostrar o que é preciso ser mostrado. Outro exemplo é Copa Peugeot, que eu contratei. Eu era fotógrafo oficial da Copa Peugeot, éramos em 4 fotógrafos, e eu contratei um cara... sempre eram os mesmos, só que vez ou outra, que trabalhei por 4 anos para eles, vez ou outra faltava um fotógrafo da minha galera ali, eu tinha que colocar um. E eu tive a indicação de um fotógrafo que era super especializado, não, mas experiente em fotojornalismo, que tinha feito várias Copas do Mundo, tinha feito Olimpíadas e tudo mais, o cara tinha um puta equipamento e tal, chamei o cara. As fotos do cara foi exatamente o mesmo caso do Aras. Eram esteticamente muito bonitas, mas não passava o tipo de foto, o tipo de sensação que o rally precisava passar, que eu sabia fácil, porque eu já estava há anos, os outros fotógrafos também já sabiam, porque a gente conhecia do assunto. Outro caso engraçado é da Fórmula 1. Um amigo meu de Cascavel, início de carreira, teve a oportunidade de fotografar a Fórmula 1 pela primeira vez, e o cara que está indo pela primeira vez em tudo quanto é área, sempre tem que pagar alguma coisa ali, né? E colocaram ele num serviço chato que eu até hoje detesto, que é fotografar a chegada dos pilotos na quinta-feira. Que aquele é um exemplo de foto minha, um GP de Austin, no Texas, que é o Felipe Massa e o Ricardo chegando com roupas sociais, vamos dizer assim, né? Roupa de civil.
E o fotógrafo ficou lá a manhã inteira, até já tinha começado o treino, o chefe dele chega nele, e aí? Fotografou todo mundo? Ele falou, olha, cara, por aqui não passou ninguém de macacão e capacete, não fotografei ninguém. Então, porra, é óbvio que não ia passar, já tinha passado todo mundo já estava dentro dos carros, tudo, e ele lá esperando. Falou, não fotografei ninguém ainda. Então, são os cases de insucesso, que eu diria, né? Então, assim, conheça do que você está fotografando, vai facilitar muito e só assim você vai conseguir aprimorar o seu próprio trabalho para você tentar, nesse mundo competitivo, se tornar referência na sua área, né? E eu também trago cases de sucesso. O Rally dos Sertões esses todos são meus cases, vamos dizer assim, mas são histórias que eu gosto de falar. O Rally dos Sertões, eu tive a primeira oportunidade em 2006, eu ainda era totalmente amador, mas consegui abraçar essa oportunidade, então não ganhei absolutamente nada para ir, mas foi o meu primeiro rally longo e a partir dali eu fiz 10 rallies dos Sertões e 10 Dakar. Então, agarrem as oportunidades que apareçam como se fosse o trabalho mais rentável da sua vida. Então, eu sempre falo que você tem que tratar o cliente que está te pagando menos como o cara que está te pagando mais, igual, e você tem que mostrar o seu serviço de qualquer maneira. Nunca distrate um trabalho se você está fazendo de graça ou se está ganhando. Então, nunca faça isso. O Dakar, eu tenho ele como o principal troféu da minha área. Eu tenho... graças ao Chaco, eu tenho 10 Dakar já nas costas, 8 com a Fotop. Aqui tem Barreto, Magnus também, que já ganhou como melhor foto do rally todo. Eu ainda não tive esse prazer, então parabéns, Magnus. Mas por que eu tenho ele como um troféu? Estar no Dakar. Porque para estar no Dakar é muito caro para nos mandar. Esses últimos anos foi na Arábia Saudita. Para estar lá, para você ir até lá já é caro. O nosso credenciamento, para a gente ter a nossa credencial, que não dá direito a quase nada, custa 3.500 euros por cabeça. O nosso carro, 4.000 euros, Thiago? Atualizou, 4.000 euros por cabeça. O nosso carro, para estar credenciado, custa 1.500 euros. Mudou outra? 1.500? Fora levar o carro, enfim, o custo por pessoa é muito alto. Então, eu considero como ser um dos escolhidos é uma vitória muito grande. E já vou falar como faz para vocês fazerem o Dakar também. A IMSA foi um campeonato que eu cubro até hoje nos Estados Unidos, que esse ponto é muito importante para quem principalmente está começando, que o Christian Fittipaldi, eu conheci ele aqui, fazia algumas corridas aqui, ele perguntou se quer ir para Daytona, fotografar as 24 horas de Daytona, que é uma das principais corridas do mundo, né? Ele falou, o nosso fotógrafo da equipe é meio ruim, é fraco, e eu acho que você tem potencial para estar lá. Eu falei, cara, mas com toda certeza, eu não tinha nem ideia que eu iria para os Estados Unidos alguma vez na minha vida. Fiz visto, fiz tudo, fui para a etapa, dei o meu sangue na etapa, sem ganhar absolutamente nada. Por que eu queria tocar nesse assunto? A Copa Peugeot, além ali estava como um insucesso na questão de eu ter convidado o fotógrafo que não tinha experiência, foi um insucesso também na questão do meu orçamento. Eu sempre bato na tecla de não cobre barato. Tudo bem que até falei com o Chaco, tem coisas que eu vou falar aqui que fogem um pouco da plataforma Fotop, mas eu quero generalizar para a sua vida profissional como fotógrafo de um modo geral. Nunca faça barato, faça de graça, mas não faça barato. A partir do momento que você faz barato, você nunca mais vai conseguir subir o seu nível de valor até o valor justo. Então vamos supor, vamos falar em números redondos, se você cobra, se o justo para aquele serviço X é R$1.000 e você porque quer fechar com o cara, porque você sabe que tem potencial e tudo mais, e cobra R$100, nunca mais você vai conseguir multiplicar por 10 esse orçamento.
É muito melhor você falar para o cara, putz, cara, vamos fazer o seguinte, eu sei que você está apertado, só tem isso, mas tem um grande potencial esse evento, ou esse projeto, eu vou fazer de graça para você, e quando você puder, você vai me pagar os 1.000. Um exemplo disso é a Copa Peugeot, que o meu primeiro orçamento, e durou por 4 anos, por pequenos ajustes, era de R$ 4.700 por etapa. Eram 3 dias de trabalho hard, e eu pagava com esses R$ 4.700 outros 3 fotógrafos, e eu ainda fazia 120 CDs na minha casa para enviar para todos os participantes. Sobrava para mim menos do que para os outros fotógrafos. Na IMSA, que daí já passa a ser o case de sucesso, eu falei, caramba, beleza. O meu valor era quase que 10 vezes maior do que o do outro fotógrafo, mas eu falei, eles nunca vão pagar isso para um gringo que está vindo do nada, que ninguém sabe quem é, eu preciso mostrar meu trabalho antes. Então, ao invés dele me pagar o mesmo que paga para outro fotógrafo, eu prefiro fazer de graça. Fiz 4 etapas de graça, que eram 4 etapas das principais de 2014, e a partir de 2015 até o início da pandemia eu fui fotógrafo oficial dessa equipe, que era a principal equipe do campeonato, e trabalho com eles até hoje pelo valor justo. Então, eu primeiro mostrei o quanto eu valho, o quanto o meu trabalho valia, para eles pagarem o justo, porque senão eu nunca mais iria conseguir. Se eu fizesse pelo que eles queriam, pelo que eles pagavam para o outro fotógrafo, eu nunca mais ia chegar no orçamento que eles me pagam hoje. Então, essa é uma mensagem que levem a sério, façam de graça, entrem no projeto, mostrem o valor de vocês para você cobrar o justo. Isso é primordial. Outra parte do case de sucesso é o X Games, que foi em 2013, isso, em Foz do Iguaçu, que eu tinha o meu inglês nojento, não que hoje seja muito melhor, que ainda é horrível. Eu morei nos Estados Unidos de 2015 até 2019, mas mesmo assim o meu inglês é ruim, mas não passo fome, como diria minha mãe. E em 2013 eu recebi uma ligação de uma pessoa chamada Bárbara, do ESPN Images. 2013 eu ainda era peixe bem pequeno, mas ela falou, eu estou precisando de um fotógrafo para X Games, a gente vai pegar um fotógrafo referência da área, então estamos com o Piva, que alguns devem conhecer, que é de mountain bike, estamos com o Pablo Vaz fazendo skate, e eu fiz algumas ligações e todos apontaram como referência de rally, então a gente quer que você cuide da parte do rally no X Games. Eu quase chorei, caí da cadeira, liguei para minha mãe, mas aceitei, obviamente. Então, assim, eu diria que se eu não fosse se eu não me focasse nisso nunca, e desse a minha alma e conhecesse principalmente do que eu estou fotografando, eu nunca ia receber uma ligação da Bárbara da ESPN Images para ser o fotógrafo responsável pelo rally no X Games. Acabei de falar, mas vou bater um pouquinho mais nessa tecla, que é mostrar o seu valor, mostrar quanto você vale. Eu sempre falo que eu quero que o meu cliente seja dependente do José Mário Dias. Eu não quero que o meu cliente seja dependente de um fotógrafo. Eu quero que ele fale, Zé, você é insubstituível. É difícil pra caramba, é muito difícil. Você tem que dar o seu sangue para isso. Só que eu tenho um exemplo que aconteceu com a Shell, sou fotógrafo da Shell na Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro. Sou fotógrafo da Shell desde 2016, então eu morava nos Estados Unidos e vinha para toda a etapa da Stock e voltava para lá para fazer a IMSA. E eu levei um gancho da CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, isso foi em 2019, eu acredito. Tomei um gancho porque eu fotografei numa área não permitida, estava acontecendo o pit stop, a gente tem que ficar para dentro do pit stop, e eu coloquei o meu pé para fora para fotografar, e tomei um gancho corretamente, foi vacilo meu. E cheguei para o meu chefe da Shell e falei, bom, tomei o gancho, não posso ir na próxima etapa, mas vou mandar um fotógrafo, tal, né? Tem essa e essa opção. O que você quer que eu faça? Ele falou, cara, nós não vamos mandar fotógrafo. Como protesto, nós vamos fotografar tudo de celular
em todo release que a gente soltar, a gente vai colocar no rodapé que, como protesto, porque eles achavam que eu não deveria ter sido punido, enfim. Mas, como protesto, as fotos serão amadoras, porque nosso fotógrafo foi penalizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Ali eu vi que eles estavam do meu lado, então eles não precisavam somente de um fotógrafo, eles queriam o José Mário Dias fotografando a marca deles na pista. Então, eu acho que, a partir do momento que você chega num nível que você consegue tornar um cliente grande, que te pague bem, dependente de você, se você tiver 2, 3 clientes dele, você está feito. Você está com a sua carreira, acredito que, bem sucedida, né? Então, não trate o cliente como se fosse o único trabalho. Trate ele como se você fosse realmente trabalhar com ele por 10, 15, 20 anos. Porque isso realmente acontece. Eu já vi casos do Flavian, os meus amigos do Dakar conhecem, que ele começou assim, fotografando de bobeira para Decathlon, para aquela loja de roupas. Só que ele é francês, então para Decathlon é de verdade, né? E hoje ele é o fotógrafo insubstituível da Decathlon. Então você acaba fazendo, o Marcelo Maragni mesmo, alguns conhecem aqui, brasileiro, durante o Rally Dakar, a Red Bull tem vários fotógrafos, aliás, de esportes radicais, esporte a motor, a Red Bull tem os melhores fotógrafos do mundo. Porém, com a sagacidade, vamos dizer assim, com a experiência que o Maragni tem, ele faz o Dakar e ponto final. Ele faz até muito menos trabalhos que os outros fotógrafos ao redor do mundo para a Red Bull, mas ele é o cara do Dakar, porque eles sabem que soltar esse evento gigante na mão de um cara que não sabe, que não tem experiência, pode dar ruim. Então, como ele já tem muita experiência, soltam na mão dele porque vai dar certo. Então, esse lance a Red Bull é dependente das fotos, ou não só das fotos, mas do trabalho todo do Marcelo Maragni no Rally Dakar. E entra isso também, o lance da resiliência. Hoje em dia eu vejo que grandes empresas, o Chaco deve saber muito mais do que eu, têm dinheiro. Essa é a palavra. As empresas têm dinheiro. E elas pagam bem para não ter dor de cabeça. Essa é a ideia. Se você entrega o seu produto com o mínimo de dor de cabeça, o mínimo de trabalho, o mínimo de estresse para o seu contratante, cada vez mais ele vai gostar de você. Porque ele quer te pagar, ele quer receber a foto que ele contratou da melhor maneira possível, sem nenhuma dor de cabeça. Rallies te fazem ser resiliente. Essa palavra resiliência que está tão em alta nos últimos anos, quem faz rally há mais tempo do que quando essa palavra se tornou pop, sabe bem o que é isso. O Barreto ali até está concordando comigo. No rally não tem conversa de ixi e agora. Você tem que fazer e acabou, porque a lei de um Dakar, principalmente, que é o maior rally do mundo, quando der para dormir, você dorme, quando der para comer, você come, quando der para trabalhar, você trabalha, quando der para tomar banho, você toma banho. Eu normalmente fico uns 4, 5 dias sem tomar banho. Que é justamente porque o tempo que você perde de meia hora tomando banho, porque não é só você, igual na sua casa, pega a roupa na gaveta e vai tomar banho, não. Lá tem fila, tem que andar até o lugar do banho, chuveiro e tudo mais. Então, eu vejo como aquela meia hora eu podia estar dormindo. Então, assim, tudo acontece muito rápido. Cada minuto num rally é muito precioso. E, desculpa, acorda de manhã, coisa que já aconteceu, 3 da manhã, putz, combinamos de sair 3h20, 3h15 a gente entra no carro, pneu furado. Eu não vou ligar para o André Chaco, 3 da manhã, falou, furou o pneu, o que eu faço agora? Será que a Porto Seguro atende aqui na Arábia Saudita? Bicho, você não pode nem pensar, putz, pneu furado, só tem uma coisa a fazer, trocar o pneu, acabou, você não tem outra opção, pneu furou, puta, que merda, desculpa a palavra. Levanta e vai trocar o pneu rápido. A gente precisa resolver as coisas. Isso acontece comigo na Stock Car, que eu quero fazer uma foto mais de cima, sei lá, eu preciso de uma... Não vou chegar para o meu chefe, puta, aquela foto que você pediu, que você precisava do patrocinador do teto,
Não, bicho, eu vou lá atrás de uma escada e procurar um lugar que dá certinho. A resiliência. Os clientes hoje em dia, mais uma vez, não ligam de pagar caro, desde que o trabalho seja entregue sem o mínimo de dor de cabeça e com perfeição. Então, você fazendo isso, você vai mostrar que você vale aquilo. Você vale o que ele está pagando. Você vale a não dor de cabeça desse cliente. Então, e você estando nichado, você entendendo do assunto, cada vez essa necessidade de resiliência diminua. Porque você sabe o que você precisa. Você sabe quais são os perrengues que você vai passar. Você sabe que se você for fazer uma corrida de rua, em São Paulo principalmente, você tem que se proteger da chuva. Você não vai deixar de fotografar porque choveu e você vai chegar para o seu contratante e falar, porque choveu, não podia tomar chuva. Não, você já tem que estar esperto nisso. Você tem que saber se preparar, se precaver para que o seu material final seja entregue da melhor maneira, né? Então, você juntando mostrar o seu valor, mais o seu conhecimento em relação ao que você está fotografando, é o que te torna referência na área. Tenho que não ser modesto agora, mas eu sou uma das referências do automobilismo, pela história que eu tenho, pelo tanto de coisa que eu já fiz. Eu fiz até um vídeo super emocionante no final do Dakar esse ano, emocionante de fato, porque eu chorei no vídeo, que era quando eu falava que eu era fotógrafo de automobilismo, me perguntavam de cara, então você fotografa Fórmula 1? Porque Fórmula 1 é a única coisa. E no meu começo eu falava, não fotografo, e a minha cabeça pensando, nunca vou fotografar Fórmula 1. E hoje eu faço parte do pool de fotógrafos oficiais do GP Brasil, e já fotografei Fórmula 1 em vários lugares do mundo. E o Dakar era a mesma coisa. Quando eu comecei a fotografar rally, fazia o brasileiro de rally lá na Copa, na Chevrolet Rally Team e tal, primeira coisa, e aí, você já fotografou o Dakar? Porque ninguém conhece outro rally. E eu fiz um vídeo emocionante porque eu estava finalizando o meu 10º rally, o meu 10º maior rally do mundo. Então, assim, eu posso dizer que hoje eu me tornei referência, mas por quê? Porque eu escolhi fazer só isso, eu estudei o esporte, eu estudei o que eu estava fotografando, eu me empenhei, eu fotografei muito de graça para eu conseguir mostrar o meu potencial. E o principal, trabalhar com amor, trabalhar com prazer, porque não adianta nada você fotografar casamento, coisa que tem muito fotógrafo que ganha rios de dinheiro com casamento. Eu nunca vou ganhar rios de dinheiro com casamento porque eu não gosto de fotografar aquilo. Então, de que adianta você querer ir fotografar alguma coisa que você não sabe, não gosta, só pelo dinheiro? Aquilo não vai reverter você, não vai tornar você referência. Faça, então, o que você gosta. Crie naquilo, seja diferente naquela área, porque você vai estar a palavra é com tesão trabalhando. Então, a gente precisa disso. Bom, como chegar lá? Isso é muito importante agora até para a Linda aqui, que veio do Rio de Janeiro para assistir, que já me perguntou, como outros vários, inclusive muitos ligados à Fotop, Zé, como é que faz para eu ir para o Dakar? Meu sonho é ir para o Dakar, o meu sonho é fotografar a Fórmula 1, como é que faz? Você nunca vai conseguir se você não tem um portfólio daquilo. O Chaco nunca vai te escolher para você fotografar o Dakar, sendo que você não fez nunca um rally de regularidade na sua vida ou qualquer outro rally. Então, crie portfólio, seja na área do automobilismo, seja na área do ciclismo. Como é que uma Specialized vai te contratar para fazer uma campanha de bike deles, sendo que você não tem um mega portfólio de bicicleta? Ou a própria Adidas vai contratar você para fazer uma publicidade de running, se você não gosta de fotografar aquilo? Nunca vai acontecer. Então, crie portfólio relacionado
ao que você gosta, ao que você tem prazer e ao que você acha que você vai se dar bem naquilo. Porque a partir do momento que você tem prazer no que você está fotografando, vai ser muito mais fluido, muito mais fácil você criar um portfólio legal. Então, crie. A Linda me perguntou, putz, eu queria muito fazer os Rally dos Sertões. Tá, você já fez algum rally? Não. Então, tem que fazer algum rally. Se você começar de cara, esse é um grande problema hoje, de cara, o cara compra uma câmera e já quer ganhar dinheiro. Calma, bicho. Não é assim. Você tem que mostrar que você vale aquilo. Se você não mostrar que você não vale aquilo, não adianta, não vai nunca acontecer. Então, beleza, quero fazer o Rally dos Sertões, para depois fazer o Dakar. Você nunca vai fazer o Dakar sem fazer o Rally dos Sertões, que é aqui no Brasil. Comece a fotografar o regional que tem, ou que seja o trilheiro do fim de semana. Em todo lugar do Brasil tem trilheiro que vai no sábado para algum lugar. Entra em contato e fala, pô, posso fotografar vocês? Não vou cobrar nada, tal, só me leva, não tenho como ir, tal. Faz esse conteúdo, cria portfólio. Hoje em dia está muito mais fácil do que quando eu comecei, por Instagram, por Facebook e tal, você consegue marcar, encontrar as pessoas. Então, faça com que o seu material chegue até essas pessoas. Só assim as pessoas vão começar a olhar e falar, porra, essa pessoa faz umas fotos legais de bike, hein? Vamos levar ela para o, sei lá, Tour de France, porque olha o portfólio dela, eu quero ela lá, sabe? Eu quero estar no Tour de France com essa pessoa, eu quero ver o que ela consegue me mostrar estando no Tour de France. Ou pô, já posso levar já é uma pessoa que eu posso levar para os Sertões, já deixa o nomezinho ali, deixa o nomezinho da Linda ali, porque, pô, olha o portfólio que ela tem de trilheiro do fim de semana, olha as sacadas que ela tem. Então, assim, hoje está muito mais fácil de você mostrar esse trabalho. Então, faça o seu portfólio, não mire de cara em dinheiro, que nunca vai dar certo. A partir do momento que você está só mirando em dinheiro, faz faculdade de medicina, esquece. Crie esse portfólio e mostre para as pessoas, mostre para o mundo o seu potencial, marque as pessoas, faça igual eu fazia antes, só que hoje em dia tem mídia social, que é chegar com o computadorzinho lá para a assessora de imprensa e falar, ó, do Christian Fittipaldi, coisa que aconteceu isso, conheci a assessora dele, falou, ó, que foto legal que eu fiz do Christian, pô, toda etapa, até que ela falou, pô, deixa eu usar uma foto no meu release? Pô, lógico, pode usar, não vou cobrar nada. Aí o Christian olhou e falou, pô, mas quem que é esse cara? Porra, trabalho com ele até hoje, desde 2012. Então, no início foi tipo, olha que legal, olha o que eu sei fazer. É aquele negócio de criança, mãe, sem uma mão. Mãe. Tipo, olha o que eu sei fazer. Mostre, marque as pessoas, tente entregar para as pessoas o seu material. Fala, pô, olha meu material, você pode ver, eu sou fotógrafo, faz 1 ano que estou fotografando bike, tá, olha que legal, né? Isso vai dar resultado, isso é fato, você não pode desistir. A partir do momento que você desistiu, no mundo competitivo que a gente está hoje, você não vai chegar lá. Mas se você não desiste, se especializa, entenda daquilo e mostre para todo mundo, uma hora você vai estar mostrando para a pessoa certa, para a pessoa que vai falar, porra, gostei desse trabalho, hein? Eu acho que eu vou colocar você num negócio legal. E assim vai, e uma coisa vai levando a outra sempre. E é isso, tentei falar o mais rápido possível para sobrar uns minutos para perguntas aqui. Valeu demais, muito obrigado, foi um baita prazer. Pode colocar as fotos rolando ali? Tá no... Deixa aí, randômico. Boa. Vamos... Pô, ontem deu 57 minutos, hoje sobrou 6 aqui para a gente conversar. Desculpa se eu fui muito superficial em algumas coisas. Eu normalmente falo muito, meus amigos aí sabem o quanto eu falo. Então, se alguém tiver alguma pergunta aí, eu coloquei um portfólio bem sortido, fiz ali em cima rapidinho hoje. Se alguém tiver alguma pergunta que eu puder ajudar aí, lembrando que com vários aqui eu converso muito no Instagram, então eu sou super acessível, eu vejo o portfólio, eu dou minha opinião sincera, e é bem sincera, às vezes dá uma machucada, então estou aberto aí a qualquer contato via mídias sociais. Aí. Perguntas aí? Barretão? Perguntas, vamos lá. Primeiro, parabenizar pela carreira brilhante aí, por ser referência. Podemos compartilhar alguns momentos de resiliência aí no Dakar. Você tem 15 anos de carreira no meio automobilístico. Os autódromos se repetem, as corridas se repetem. Como é para você o processo criativo disso? Os circuitos têm poucas mudanças, você precisa produzir
E como o lance de fazer as fotos? Você repete as fotos que você fez no ano passado? Como é esse processo para você? Tipo, nos Sertões e Dakar, a gente tem variação de terreno, variação de ambiente. Como é para você fotografar sempre nos mesmos ambientes e criar coisas novas? É uma baita pergunta para a qual eu não tenho a resposta. É realmente muito difícil, cara, muito difícil. A gente tenta, nos últimos anos, a gente tenta também inovar na questão de equipamento, de técnicas, né? O lance, por exemplo, do flash remoto é algo que é relativamente recente. No rally começou muito antes, mas é relativamente recente no automobilismo. Eu meio que comecei com isso também, porque eu vi no rally funcionar, comecei em pista, depois hoje muita gente fotografa, não que eu fui o cara, mas eu fui um dos primeiros a usar em pista o flash remoto. Então eu acho que as técnicas ajudam a você a criar em lugares repetitivos. É muito difícil isso. Interlagos, por exemplo, eu não sei mais o que fazer ali para fotografar algum ponto, porque tem 2 Stock Car, tem 4 Porsche no ano, tem Fórmula 1, então é sempre no mesmo lugar. Então a gente tenta, às vezes, criar no sentido de, ok, na curva da junção o melhor horário é de manhã. Ok, mas será que à tarde não dá para fazer alguma coisa diferente, um contraluz, alguma coisa? Então, ver outros fotógrafos é muito importante, então estudem muito outros fotógrafos. Eu comecei assim, eu nem falei ali no início, mas tinha um site de um fotógrafo que ele postava com as informações da foto, né? Abertura, velocidade, ISO e tal. E eu não sabia o que era aquilo, era o meu início, eu nunca estudei, eu sou autodidata 100%, nunca fiz curso de nada. E eu olhava e falava, pô, mas por que está 1/1000 e a outra está 1/15? O que isso faz de diferença? E eu começava a treinar e falava, puta, ficou branco e a outra ficou preta, abertura... Tá? Então eu fui começando a entender na marra aquilo. Hoje em dia, o meu olhar, obviamente, é muito mais aguçado, eu já sei ou eu já acho que sei o que o cara fez naquela foto, então eu tento copiar ou botar em prática aquela ideia. Então, estudar outros fotógrafos abre muito a cabeça, mas é uma ótima pergunta que não tem a resposta. A gente estava na Arábia Saudita e existe o lava-pés lá, né? Que eles fazem a reza, acho que a cada 5 horas, alguma coisa assim. E eu fui lá no banheiro do poço, fiz o meu xixizinho, voltei, o Vitor, cara, o que você está fazendo? Aqui do mictório. Ele falou, não, velho, eu lavo pés, cara. Se alguém te ver, você é morto aqui, meu. E do Príncipe. A do Príncipe foi maravilhosa. Essa foi foda. Eu tava de manhãzinha, as dunas fazem muita sombra bonita, né? E tinha aquela sombra linda, assim, daquela que o vento faz o desenho. E eu estava fotografando, olhando para a minha câmera, olhando para baixo, nisso eu vejo uma pessoa que ia do lado escuro, que não tinha problema em andar, para o lado lindo, que estava todo o desenho da duna. Na hora que ele ia pisar, eu dei um puta grito em inglês. Não, por favor, não. Pô. O cara parou assim. Ele, não, desculpa. Eu falei, não, só não pisa aí, cara, porque a foto tá perfeita aí, deixa quieto. O cara, pô, desculpa. Ele se ajoelhou, juro por Deus. Ou por Alá, sei lá, se ajoelhou e limpou as pegadas dele com o antebraço. Falei, não, tá tudo bem, aí na sombra tá tudo bem e tal, beleza. Continuamos fotografando, ele estava num helicóptero, tinha um fotógrafo, amigo meu, que estava acompanhando ele. Falei, quem que é esse cara? Ele falou, não, é o Príncipe. Eu, oi? Eu fiz o Príncipe se ajoelhar e limpar as pegadas? Como assim? Falei, é o Príncipe do departamento de esportes aí e tal. Aí eu fui lá, fiz foto de longe da credencial do cara, eu tenho essa foto, era Prince mesmo, não sei o quê. Aí fui, me desculpei, o cara, não, fica susto, cara. Só vai ter uma bomba no teu carro depois, mas tá tudo certo, né? Joselito. Eu. Tenho uma pergunta. Vandrei. Aqui. Pela voz é Vandrei. Aqui. Primeiramente, parabéns pela carreira e por ter compartilhado muitas coisas comigo. Foi meu parceiro do meu primeiro rally esse ano. E eu tenho uma pergunta. Você tem um conhecimento já de vastos anos e consolidado na carreira, nesse segmento. Você já pensou em montar algum curso ou algo parecido, alguma turma
para compartilhar, sei lá, trazer esse conhecimento para dentro dessa ramificação de fotógrafos? Cara, já. Eu tenho muito problema, não sei até se eu saí bem hoje aí, legal, mas eu tenho muito problema em falar com as pessoas, em passar, em ensinar, né? Tenho planos de um workshop, tanto na web, tem uma agência que veio falar comigo, a gente não acertou ainda por questão de calendário mesmo, mas fazer um workshop desses online. E também eu tenho uma ideia de fazer um workshop em loco, em Interlagos, e já tem todo montado, workshop pequeno, de 10, 15 pessoas no máximo, mostrando de fato como trabalhar ali, porque tem muita técnica que é muito mais fácil estar lá. Hoje a gente estava conversando, eu com o Shima, falando uma técnica de panning ali para ele, que, né, Shima, é ridícula a técnica, até você falar e falar, caramba, bicho, é verdade, é assim mesmo, sabe? Tipo, e eu aprendi assim, porque eu fui falar com um físico formado, falar por que acontece isso e isso. O cara, puta, não sei, cara. E passou tempo, anos, até eu falar, puta, é tão lógico, cara, é porque isso é uma coisa física. Então tem coisas que tem que ser mostrado pessoalmente, de falar, meu, vem aqui nesse ponto, olha aquele buraco entre a árvore ali, o carro vai aparecer ali, tem essas coisas. Então tenho sim planos, até quero fazer um curso de didática, para eu conseguir passar a minha didática para as pessoas, mas eu tenho vontade sim, eu acho que eu não tenho o mínimo problema de ensinar as coisas, no sentido, me falta didática, mas no sentido de querer guardar para mim, isso não existe para mim. Eu acho que eu te ensinei algumas coisas, de flash, de falar, pô, faz isso ou aquilo, ou pensa assim, cara, eu falei as coisas pro Shima ali, sem o menor problema. Eu acho que assim, o ideal é você chegar num ponto do seu profissionalismo que você se garanta. Não tem problema, ninguém vai roubar a Shell de mim, cara. Ninguém vai roubar a Action Express lá na IMSA nos Estados Unidos de mim, porque eu já estou num nível que eu sei que eu me garanto. E se acontecer de roubarem por algum motivo, cara, eu vou ter outro cliente. Eu vou ter mais clientes. Então, eu não estou... Longe de mim, eu não estou sendo metido aqui, eu não quero ser o mitidão, que o Zé é o fodão. Pô, 15 anos de profissão, eu tenho um portfólio que eu mostro e já me garante. Então, embora tenha soado meio babaca agora, mas é isso mesmo. Quer dizer, não é isso ser babaca, mas é você se garantir naquilo. Então, não tem problema nenhum em te ensinar a técnica do panning para o Shima, ou muita gente me manda mensagem, puta, como é que você fez essa foto? É isso, é um flash lá, ou a velocidade tal, eu não tenho o mínimo problema disso. Então, um workshop, eu só quero me sentir mais seguro no ato de conseguir passar a mensagem, mas está nos planos. Pode ser mais uma? Mas a ultiminha ali, vai, ultiminha, por favor, vai. Estou me sentindo tão importante. A ultiminha. Tá, técnicas, diferença entre Rally e Fórmula 1. Tem básica e fácil de responder. O Rally, você vê, na teoria, de um modo geral, você vê o competidor, o seu cliente, uma vez no dia. Você tem uma oportunidade para fotografar ele por dia. Fórmula 1 tem 60 voltas num dia de treino. Então, eu tenho muita oportunidade de perder foto. Essa é a palavra. Você pode perder foto que você vai ter tempo de recuperar. Então, o que é a minha técnica do dia a dia de uma fotografia de pista? Eu primeiro garanto as padrões, a que a gente chama de foto release, que é a que aparece todos os patrocinadores, 3/4, sem estar tão borrado e tal. E de acordo com o passar do tempo daquele dia ou do fim de semana, eu vou me dando ao luxo de perder mais foto. Então, fazendo panning rasgado, que eu preciso de 10 fotos para cravar uma, ou pensando em um flash que eu jogo lá, que eu vou acertar só na segunda. Então, a pista me dá mais oportunidade de perder foto. O Rally é muito mais plástico, a foto vem, de uma certa forma, mais pronta, só que eu não posso perder.
No nosso caso ainda, que a gente é fotógrafo oficial do rally, oficial, a gente é a fotografia da cobertura da organização, a gente tem que mandar foto de todos os competidores. Então a gente busca um lugar mais próximo da perfeição para a gente não perder foto. Eu acho que esses são as grandes duas diferenças, a grande diferença entre pista e rally. É isso, né? Obrigado, pessoal. Foi um baita prazer aqui estar com vocês. Valeu demais.